Querido irmão, irmã, bom dia. Você que está chegando aí agora, né? Vamos dar início aqui ao nosso dia de formação para o Ministério de Pregação, para a Renovação Carismática Católica da Diocese de Marabá, aí no Pará. Então, para mim, assim, é uma alegria muito grande estar com você nesse início, né? Teremos o dia inteiro de formação. E que graça, né? Podermos estar juntos, receber mais da graça de Deus, receber mais do amor de Deus. Então nós estaremos durante o dia inteiro aqui, recebendo aquilo que Deus preparou para todos nós no dia de hoje. Eu me chamo João Luiz, eu faço parte da Renovação Carismática Católica aqui no estado do Maranhão. O meu grupo de oração é o grupo de oração Estrela da Manhã. Eu fico aqui na Arquidiocese de São Luís e atualmente Deus nos chamou para coordenar o Ministério de Pregação no estado do Maranhão. Então, para mim é uma alegria, como disse, estarmos juntos, poder participar com você, partilhar com você um pouco da palavra de Deus, um pouco de tudo aquilo que Deus está trazendo ao nosso coração neste dia, que é um dia muito especial para todos nós. O dia que o Senhor fez para nós é também o dia que a igreja celebra São Pedro e São Paulo, essas duas colunas, esses dois sustentáculos da nossa igreja. E dentro do ministério de pregação, nós temos dois pregadores aí de formas diferentes, mas que são o sustentáculo, são aqueles que são modelo para todos nós enquanto ministério da pregação. Então seja muito bem-vindo a essa formação, que terá como tema Resgatando o Ardor. Então nós vamos tratar nessa primeira pregação agora da manhã do tema do encontro. E depois, às 11 horas, nós vamos ter a pregação do Alvanir, né, que coordena a Diocese Marabá. Depois teremos com a Mailane, que é a coordenadora do Ministério de Pregação no estado do Pará. E às 16 horas eu retorno de novo com vocês para a gente poder concluir todo esse nosso dia de bênçãos. Bata no seu peito e diga: hoje é um dia de bênção na minha vida. Dia que o Senhor fez para todos nós, enquanto servos, enquanto servas do Senhor Jesus. E vamos iniciar o nosso encontro dizendo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nada da nossa vida começa sem clamar a presença do Espírito Santo. Erga aí seus braços na sua casa, onde você está. Eu não sei onde você se encontra, mas diga comigo: vinde, Espírito Santo. Enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, o Senhor nosso. Amém. Domingo é um dia de louvor, domingo é um dia de agradecer a Deus por todas as maravilhas, por iniciar uma nova semana, por iniciar uma nova jornada. A cada dia nós iniciamos uma nova caminhada com o nosso Deus. É um novo passo que damos em direção à terra prometida, a uma terra de leite e de mel. Erga seus braços e diga comigo: Senhor, nós te louvamos nessa manhã, Senhor, por esse Deus grande, esse Deus forte, esse Deus poderoso que Tu és, esse Deus que nos cumula de graças e benefícios a cada dia. Senhor, eu quero te louvar por toda a renovação
Carismática Católica, de uma forma especial, pela Renovação Carismática Católica do Brasil. Eu te louvo, Senhor, por esta corrente de graça no estado do Pará, em todo o Brasil. Pedimos de uma forma especial pela RCC Marabá, que tu possas, meu Deus, continuar nos abençoando, derramando da sua graça, derramando da sua bênção sobre todos nós. Eu te louvo, Senhor, por cada servo, por cada pregador, por cada irmão, por cada irmã que disse sim a esse chamado que tu fizeste nas nossas vidas, enquanto proclamadores, enquanto sentinelas da tua palavra. Por isso eu te louvo nessa manhã, eu te bendigo, eu te rendo graças por tu seres esse Deus grande, esse Deus forte. Nós te louvamos, Senhor, pelas nossas famílias, nós te louvamos pela família que nós temos, pela família que nós somos, família Renovação Carismática Católica. Eu te louvo, Senhor, por todo o ministério de pregação do Brasil, por hoje pelo ministério de pregação da RCC Pará. Eu te louvo pela RCC Marabá, por todos os pregadores que aí estão. Eu te louvo, Senhor, pelas nossas vidas, pelo dom de estarmos de pé no dia de hoje. Por isso a nossa oração a Ti é de agradecimento, Senhor. Nós te louvamos, nós te bendizemos e nós te agradecemos. Louvado seja o Teu santo nome, agora e para todo sempre. Amém. Diga comigo: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Queridos irmãos e irmãs, nós vivemos aí em 2017 os 50 anos da Renovação Carismática Católica. Depois passamos pelos 50 anos da Renovação Carismática Católica do Brasil. E durante esse tempo, nós recebemos essa profecia das chuvas de outono, das chuvas da primavera. E as chuvas do outono é aquela chuva mais forte, é aquela chuva que prepara a terra, é aquela chuva que encharca a terra para justamente receber a semente que vai crescer, a semente que irá brotar. E a chuva de primavera é aquela chuva mais fina, mais suave e que é propícia para a colheita. Então nós passamos pelos 50 anos, a pergunta que a Renovação do Brasil fez foi essa: e agora, renovação? Para onde nós iremos? Que direção nós iremos tomar? E lá em 2017, no Circo Máximo em Roma, Deus deu uma palavra para uma das pioneiras chamada Pat Mansfield, e eu creio que você a conheça, ou já deve ter visto alguma formação dela. Deus deu uma palavra para ela, onde Deus dizia assim, me permita ler para você essa profecia, eu sei que você já ouviu essa profecia, já leu, já estudou talvez, mas Deus tocou o coração daquela mulher e disse assim: levantem os vossos olhos e vejam que os campos estão brancos e prontos para a colheita. E aqui eu inicio a nossa reflexão fazendo uma pergunta para você que está no Ministério de Pregação. Você que disse sim a esse projeto na sua vida. Você consegue enxergar esses campos brancos numa visão espiritual? Você consegue enxergar que esse tempo da colheita chegou? Você consegue enxergar, você, pregador da RCC Marabá, você consegue enxergar aí esses campos que a palavra que Deus deu a Pet é essa, que os campos estão brancos. E disse mais: se vocês me obedecerem, se obedecerem à inspiração do meu Espírito, vocês ainda verão infinitamente mais
do que possam pedir ou imaginar. Vocês também verão o poder do meu Espírito descer sobre a raça humana. Eu lhes digo, e aí Jesus repete, os campos estão brancos para a colheita. Mas, e eu costumo brincar com isso aqui, mas é sério, eu sempre costumo dizer assim, o que seria da minha vida, da sua vida, sem os mas? O que seria da nossa vida sem o mas? E Deus diz, mas eu preciso da vossa obediência, preciso da vossa docilidade, preciso da vossa fé. E então, vocês ainda verão maravilhas que os surpreenderão infinitamente mais do que vocês possam pedir ou imaginar para a glória do meu nome. Perceba, Deus falou que os campos estão brancos, está pronto para a colheita e que nós faríamos coisas infinitamente maiores. Quando ele diz assim, vocês ainda verão mais do que possam pedir ou imaginar. São Paulo vai nos dizer que o que Deus tem preparado para nós são coisas que os olhos jamais viram, que os nossos ouvidos jamais ouviram. Então eu creio que Deus tem coisas grandiosas a realizar no teu ministério. Deus tem coisas grandiosas a realizar dentro da nossa igreja. Deus tem coisas grandiosas a realizar dentro do Ministério de Pregação do Brasil. Deus tem coisas grandiosas a realizar na RCC Marabá. Deus tem coisas grandiosas a realizar na sua vida pessoal. Deus tem projetos para todos nós. Mas para que nós possamos ser inseridos nesse projeto de Deus, Deus coloca aqui uma condição. Ele diz, eu preciso da vossa obediência. Eu preciso da vossa docilidade. E o Conselho Nacional, na visão aí do nosso novo presidente, Vinícius Simões, lá do Rio de Janeiro, Deus deu para ele 3 palavras remas para o período da sua coordenação, que foi os verbos resgatar, guardar e propagar. E hoje nós trataremos para você de resgatar. Resgatar, como está no rema dessa formação, resgatar o ardor. Mas eu quero te chamar a atenção para uma coisa. Quando nós usamos a palavra resgatar, nós resgatamos algo que ficou para trás. Resgatamos aquilo que ficou perdido. Nós resgatamos aquilo que está na origem. Não há que se falar em resgatar que você não tinha. Se você não tinha algo, não há que se falar em resgate. Então ele fala de resgatar um ardor. Que ardor é esse? Aquele ímpeto, aquela empolgação, aquele fervor, aquela força que você tinha no início. Você lembra como você começou na caminhada? Você lembra como você era no início? A sua disposição para ler, a sua disposição para estudar a Sagrada Escritura, a sua disposição para estar nos encontros, a sua disposição para ir para a missão. Às vezes ninguém nem lhe chamava, mas você iria ir. Você vivia comprando livros. E você vai ver que muitas pessoas deram stand-by, deram uma paradinha aí. E você vai ver que hoje tem pessoas que nós convidamos para a formação. Você liga, você passa o WhatsApp para a pessoa, passa a mensagem, sabe? E o irmão ainda responde assim, eu vou ver se eu vou. Eu vou ver se eu vou assistir, sabe? E a gente percebe que às vezes muitos desanimaram ao longo da caminhada.
Então, quando se fala em resgatar, não falamos somente de um ardor, dessa chama que arde, mas que não queima. Esse desejo, esse ímpeto de buscar cada vez mais a palavra de Deus, isso fala para o mistério da pregação. Esse ardor, essa disposição para estar na missão. Porque tem irmãos que às vezes nós convidamos para a missão, e ele vai olhar se tem alguma coisa primeiro particular dele, para que ele possa depois dizer o sim. Tem irmãos que ainda não têm como prioridade 0, 1 inicial da sua vida, Jesus Cristo. Tem muitos irmãos que ainda não disseram um sim verdadeiro a Deus. Então estamos falando de resgatar esse ardor, essa disposição, esse ímpeto, essa coragem. É de verdade que ao longo da nossa caminhada e da nossa vida pessoal, às vezes nós fraquejamos. Nós somos seres humanos, carne e osso. E nós temos também os nossos momentos de fraqueza. Nós temos as nossas limitações. Mas há algo que faz com que muitos desanimem. E este algo que faz com que muitos, às vezes, desanimem, se chama decepção. Às vezes nós geramos uma expectativa em relação às coisas que vamos fazer. Muitos às vezes pensam que estar no ministério da pregação é um encarreiramento. Eu vou começar aqui, eu vou passar por ali, eu vou fazer não sei mais o que, eu faço essa formação ali, e isso e aquilo, e aí eu chego a coordenador. Não é assim. Nós não temos um encarreiramento. Nós temos um propósito com Deus, sim. Nós temos um chamado com Deus, sim. Nós temos uma promessa de Deus para a nossa vida, sim. Isso nós temos. E nós buscamos as promessas de Deus na nossa vida. Porque conseguimos enxergar, como a Pet teve nessa visão, que os campos estão brancos para a colheita. E quando falamos em colheita, nós precisamos lembrar daquilo que nós temos semeado. Não há que se falar em colheita se não tem a semeadura. Se nós não semeamos, nós vamos colher o quê? A propósito, anota essa pergunta aí para você. O que você tem colhido no seu ministério? O que você tem colhido na sua vida? Como é que tem sido a tua história com Deus? Eu lembro que dentro do ministério da pregação, nós precisamos lembrar isso. A pregação ela não começa aqui como nós estamos. Ela não começa num ambão com um microfone e uma Bíblia sobre ele. A pregação ela começa com a sua própria vida. A sua vida precisa ser uma pregação. E nós precisamos resgatar isso. Primeiro precisamos resgatar a nossa identidade de filhos de Deus. Entender quem somos em Cristo Jesus. Quando eu entendo quem eu sou em Cristo Jesus, começa esse processo de resgate na minha vida. Começa o processo de resgate desse ardor. E para embasar aqui a nossa fala, eu quero convidar você a pegar a sua Bíblia, abrir no Evangelho de São Lucas, o capítulo 24, é um texto assim bem conhecido, nós não vamos ler todos, nós vamos ler apenas 3 versículos, e nesses 3 versículos eu vou te situar nessa história. Esse texto que vamos ler de Lucas 24, versículos de 31 a 33, deixa eu te situar. Ele vai falar dos servos de Emaús. Não sei se você sabe, mas os discípulos de Emaús. Mas esse nome Emaús, ele significa riacho quente. Esses 2 discípulos, eles estavam saindo de Jerusalém em direção a esse povoado chamado Riacho Quente.
quando eles estavam a caminho, e aqui nós vamos ver algo curioso, porque nessa história que São Lucas nos conta, ele só cita o nome de um desses discípulos. E isso nos leva a inferir que o segundo discípulo pode ser o João Luís. Esse segundo discípulo pode ser você. Ele cita um primeiro nome que é Cleofas. O segundo ele não cita. Então esses dois discípulos estavam em direção a Emaús, esse riacho quente, e iam conversando pelo caminho. Jesus vem e se aproxima deles. E quando Jesus se aproxima deles, eles não reconhecem Jesus. E aí Jesus começa a conversar e eles começam a falar do que aconteceu lá em Jerusalém sobre Jesus, que tinha sido crucificado, isso e aquilo. E Jesus vai falando com eles, Jesus resgata a escritura toda para eles, e eles não conseguem ainda perceber que é Jesus. Então, nesse texto de Lucas 24, a partir do versículo 31, a palavra de Deus para nós nesta manhã diz: Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu. Diziam então um para o outro: Não se nos abrasava o coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Levantaram-se na mesma hora e voltaram para Jerusalém. Palavra da nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Perceba nesse texto, como disse, algo interessante. Jesus está próximo deles. Mas antes, quando eles iam pelo caminho, eles estavam saindo da direção do lugar da bênção. Se você for ler o Evangelho de Lucas e o início de Atos, você vai ver que a fala de Jesus aos discípulos foi: fiquem em Jerusalém. Quando a Pete teve essa visão, o que Deus diz? Eu preciso da vossa obediência. Então Deus disse, Jesus disse, fiquem em Jerusalém. Eles ficaram em Jerusalém, eles estavam obedecendo a Deus, e aqui tem algo que eu queria lembrar importantíssimo. Escreve aí na sua parede, onde você puder observar todo dia. Importantíssimo. Se queremos resgatar o ardor, esse fervor por Deus, pelo ministério e pela pregação, eu primeiro preciso resgatar a minha obediência. A minha obediência a quem? A palavra de Deus. Obedecer aquilo que Deus tem falado. E como nós temos nos deparado com pregadores que desobedecem a palavra de Deus. Pregadores que querem seguir os seus próprios passos. Pessoas que querem fazer as coisas do seu jeito. Me permita dizer isso para você. Você que está no ministério da pregação. Do seu jeito, as coisas vão dar errado. As coisas só darão certo do jeito do Senhor. Então perceba que se Jesus disse, olha, fiquem em Jerusalém, por que eles estavam indo na direção oposta? Por que eles não ficaram em Jerusalém? Por que eles foram para este lugar? Por que eles estavam saindo justamente do lugar da bênção? E às vezes nós não entendemos que o lugar da bênção é o nosso grupo de oração. O lugar da bênção é o nosso chamado para a formação. O lugar da bênção, às vezes nós estamos distantes dele. Você sabe por quê? Porque às vezes na caminhada, como eu disse lá no início, nós passamos por decepções. Eles esperavam um Cristo que viesse salvar eles do Império Romano, daquela opressão que eles viviam, sabe? E eles tiveram essa decepção.
Você vai ver que os discípulos, depois que Jesus foi crucificado, está lá no Evangelho de São João, a partir do capítulo 19, você vai ver que depois que Jesus foi crucificado, os discípulos ficaram trancados numa casa com medo. E Jesus vai 3 vezes ao encontro daqueles discípulos e eles ainda não tinham restaurado totalmente o medo que eles tinham. Esses discípulos aqui, eles estavam, além do medo, decepcionados. Eles não esperavam isso. E às vezes nós também nos decepcionamos com muitas coisas, porque colocamos muitas das vezes a nossa expectativa de ministério, de crescimento espiritual no homem. Colocamos às vezes as nossas expectativas no humano. É por isso que São Paulo diz: nós precisamos mirar aquilo que nós não vemos. Precisamos mirar as coisas do céu. Se agora nós estamos em Cristo, vai dizer São Paulo em Colossenses, nós devemos buscar as coisas do alto. E às vezes nós nos decepcionamos ao longo da caminhada. Um outro exemplo de decepção foi Timóteo. Não cabia na cabeça de Timóteo, como hoje celebramos São Pedro e São Paulo, Timóteo não cabia na cabeça dele de ver São Paulo morrer da forma como ele iria morrer. Martirizado, doente, velho, numa prisão. Ele não entendia que evangelho era esse. E é por isso que São Paulo vai dizer assim para ele: reaviva, Timóteo, esse dom de Deus que há em ti. E quando São Paulo diz isso, ele está dizendo: te lembra do que está nas Sagradas Escrituras. Te lembra de tudo aquilo que Deus tem falado. Então o primeiro resgate que precisa acontecer é da obediência. E aí, se você está com a sua Bíblia aberta, em Lucas 24, acompanha comigo, não fecha a tua Bíblia. Aí no versículo 15 diz assim: enquanto iam conversando e discorrendo entre si, o mesmo Jesus aproximou-se deles e caminhava com eles. Deixa eu dizer uma coisa para você. Jesus está aí, dando passos com você. Você já consegue ver Jesus? Você já consegue enxergar Jesus caminhando com você? Eles não perceberam. No versículo 16 diz que os olhos desses homens, pareciam que estavam vendados. Os olhos vendados são aqueles que não têm uma visão de longo alcance. E aí eu volto, não me chama de repetitivo, pelo amor de Deus. E aí eu volto na profecia da Pet, quando eles dizem que precisamos ver os campos brancos. Um pregador é aquele que tem visão espiritual. E nós precisamos também resgatar isso no nosso coração. Ter a visão espiritual das coisas. Nós precisamos de parar de fazer pregações no humano. Fazer pregações que venham do verdadeiro coração de Deus. Pregações que brotem das entranhas do Espírito Santo. Pregações que são discernidas no coração de Deus. Eu sempre costumo dizer que uma pregação, ela é o sonho de Deus na vida de uma pessoa. E o pregador, ele pode frustrar esse sonho. Quando? Quando ele verdadeiramente não busca a essência da sua pregação, justamente naquilo que Deus fala, pela graça do seu Espírito Santo. Esses homens aqui estavam com os olhos que vendados. Eles não reconheceram Jesus. E o próprio Cristo pergunta: por que vocês estão tristes? E eles dizem: tu não sabes o que aconteceu? Tu não vistes? E aí eles vão contando toda uma história. Lá no versículo 25, se você estiver me acompanhando, olhe aí, no versículo 25, Jesus lhes disse. Quando você, pregador, quando lê a Bíblia, me permita aqui uma dica para você, talvez você já use isso, mas procure observar na Bíblia quem é que fala, a quem esta fala é dirigida.
porquê que Deus está falando daquela forma. É sempre bom nessa leitura bíblica indagar, fazer as devidas indagações. E aqui Jesus lhes disse: ó gente sem inteligência, como sois tardos de coração para crerdes em tudo o que anunciaram os profetas. E aqui, quando falamos em resgatar o ardor, precisamos resgatar também a nossa fé, a nossa crença nas promessas de Deus. Eu costumo dizer aqui para os pregadores do nosso estado, do Maranhão, eu costumo fazer uma pergunta, e deixa eu fazer uma perguntinha para você que está aí. Quem é que acredita em você? Você ouviu? Deixa eu repetir. Aproxima teu rosto da telinha aí, tá? Chega mais perto da tela, porque talvez você diga: eu não estou escutando muito bem. Deixa eu falar mais perto de você. Quem acredita em você? Sabe, um pregador que não acredita nas promessas de Deus, como é que as pessoas vão acreditar nele? Deixa eu fazer uma segunda perguntinha, de novo na telinha. As pessoas da sua casa acreditam em você? Da sua família? Elas confiam e acreditam em você? Você vai ver que uma das coisas que precisamos resgatar é a credibilidade das pessoas. A fé, as promessas. Eu creio em Deus. E as pessoas olham para mim e dizem: verdadeiramente aquele pregador é uma pessoa de Deus. Esses homens aqui, eles não entendiam, eles não compreendiam, eles não entenderam o projeto de Deus, eles não tinham entendido ainda o projeto de salvação que Jesus veio trazer. E nós precisamos resgatar isso. Eu resgato o ardor quando eu entendo o projeto que Deus tem para o meu ministério. Eu resgato o ardor quando eu entendo aquilo que Deus quer para a minha vida. E quando eu entendo aquilo que Deus quer para a minha vida, não há que se falar em decepção. Quando nós entendemos isso, nós vamos para uma fala de Paulo, que é muito conhecida no nosso meio, quando Paulo diz que tudo contribui para o bem daqueles que amam ao Senhor. Eu entendo a partir daí que tudo contribui para o meu crescimento espiritual. Tudo contribui para o crescimento do reino de Deus. Tudo contribui para que eu cresça, para que eu avance. Isso é resgatar o ardor. Eles não entendiam. E aí Jesus ele vai explicar para eles assim, versículo 26. Porventura não era necessário que Cristo sofresse essas coisas e assim entrasse na glória? O versículo 27 diz: e começando por Moisés, olha onde Jesus começou a falar. Percorrendo todos os profetas, explicava-lhes o que Deus se achava dito em todas as Escrituras. Aqui para mim tem algo fantástico. Aqui esse versículo é uma prova para aqueles que ainda duvidam, para aqueles que ainda têm alguma incertezazinha lá no coração, que a Bíblia inteira é Jesus Cristo. Ele fala aqui que a Bíblia inteira da época, e a de hoje também, ela fala de Jesus. E eles ainda não tinham entendido isso. Eu, quando dou formação para o Ministério da Pregação, eu costumo, quando é formação bíblica, eu costumo brincar assim com os nossos pregadores. Você consegue enxergar Jesus em todos os versículos da Bíblia? Porque Jesus está na Sagrada Escritura do início ao fim. Então, se Jesus está na Sagrada Escritura do início ao fim, então em cada versículo da Bíblia, Jesus se encontra. Jesus está ali. Aqui, RCC Marabá, você que está conosco nesta live de formação. Você pregador, você pregadora que está me assistindo, você consegue enxergar Jesus quando você lê a Bíblia? Você consegue enxergar o Senhor?
E aí perceba que aqui está o que encontrei na web. Houve interferência, só um minuto. Então perceba que depois que Jesus explica, depois que Jesus parte o pão, a palavra diz que os olhos deles se abriram. Eles reconheceram o Senhor, está no versículo 31, e diziam ao outro: não abrasava os nossos corações? E aqui eu queria lembrar isso para todos nós. Perceba que através da palavra, através dos sacramentos, o coração daqueles homens voltou a abrasar. E nós precisamos resgatar isso. Resgatar como João Luiz, através da nossa pregação. Pregar para resgatar. O Papa Francisco, em sua homilia em abril de 2013, ele disse assim: a Igreja vai avante com esta pregação a todos em todo o mundo. Mas não avança sozinha, ela avança com Jesus. O Senhor trabalha com todos os que pregam o Evangelho. A Igreja precisa avançar. A renovação é uma corrente que precisa percorrer muitos caminhos. E nós, Ministério de Pregação, precisamos colaborar, contribuir com essa obra, pregando para resgatar. E aqui tem algo também que eu quero trazer, não só resgatar o ardor no coração do pregador, mas resgatar o ardor no coração daqueles que escutam a nossa pregação. Esses homens ouviram uma pregação de Jesus. E ao ouvir a pregação de Jesus, o coração daqueles homens, o que acontece? Ficam abrasados. Ardia dentro deles como se fosse uma chama viva. E voltou, gerou novamente no coração daqueles homens uma sede por Deus. Então eu entendo que é preciso reacender em nós esse zelo lá do começo, quando iniciamos. Hoje eu falo isso, eu testemunho para você. Eu leio todos os dias as Sagradas Escrituras, faço as minhas orações, continuo comprando livros com o mesmo ímpeto que eu comprava lá no início, em 2002, quando eu entrei na Renovação Carismática. Eu não parei, eu continuo lendo, eu continuo rezando, eu vou para os encontros com o mesmo pique de quando eu comecei. A cada pregação que eu vou fazer, eu continuo rezando com a mesma força, colocando o meu joelho no chão. Não existe uma pregação mais ou menos importante do que outra. O que existe é pregação. Tem pregadores que dizem: não, mas isso aí eu já preguei várias vezes. Não, não tem isso. Você precisa rezar de novo. Você precisa buscar essa chama do Espírito de novo. Tem que voltar a arder de novo pela missão. Sabe, eu sou incansável na missão. As pessoas se admiram, mas não sou eu. É o Espírito Santo que continua colocando essa chama no meu coração pela missão. O Alvani, que coordena aí a Diocese de Marabá, ele se lembra quando ele estava aqui no Maranhão, eu acho que ele se lembra um pouquinho da nossa caminhada, da nossa jornada, como era aqui o nosso ímpeto, a nossa força. E para ter tudo isso, queridos, precisa que o pregador seja uma pessoa apaixonada por Jesus. E quando eu falo de resgatar esse ardor, nós estamos falando de resgatar esse amor por Jesus, esse amor pelo Senhor. E só vai falar uma pregação, vai proclamar uma palavra cheia de amor, uma pessoa que já está cheia de amor. Porque se eu não tenho um coração apaixonado, se aqui dentro de mim não arde esse amor por Jesus, como é que eu vou passar isso para as pessoas? Como é que eu vou levar isso ao coração de outros, se eu não sou apaixonado?
A minha paixão por Cristo, nas minhas pregações, elas precisam contagiar as outras pessoas. Eu creio que você viu pela mídia o nosso pastor, o Papa Francisco. Hoje é dia de rezar pelo Papa, né? De São Pedro, de São Paulo. E o Papa Francisco, nesse período agora de pandemia, onde as pessoas se preocuparam mais em trazer as más notícias, trazer a desesperança, o Papa Francisco disse que nós precisamos contagiar, um bom contágio, tá? Contagiar as pessoas de esperança. Mas para que eu possa contagiar outras pessoas de esperança, eu, o João Luiz, precisa ser cheio de esperança. Você precisa ser cheio de esperança. Levar uma pregação que vá arder o coração do outro. O meu coração precisa estar ardendo. A Renovação tem pregado muito sobre voltar às origens. E voltar às origens não é viver o passado, não é isso. É resgatar essa força que existia no início. Resgatar essa identidade. É por isso que Deus deu ao coração do Conselho Nacional essa moção de sentinela, de estar vigiantes, de estar atento, de anunciar o risco que muitos correm, porque o juízo vai acontecer. Então é preciso um zelo, um ardor apostólico, através também de um compromisso diário. Sabe? Deixa eu fazer uma pergunta para você. Aí você diz, você pergunta muito, né? Você é uma pessoa compromissada? Eu fico doente às vezes na igreja, doente. Quando os irmãos dizem, olha, nós vamos marcar às 7h30 para ver se os irmãos chegam às 8. E eu costumo brincar assim, se tiver horário para entrar no céu, eu penso que muitos vão ficar de fora. E isso denota às vezes falta de compromisso. Se você verdadeiramente é chamado a esse ministério, você vai estar nas formações, você vai estar nos encontros, você vai estar nos chamados da sua diocese, você vai estar nos chamados do seu grupo de oração. Às vezes você nem é chamado e você mesmo está lá se colocando à disposição para ajudar, para servir. Esse é um servo que tem o seu coração cheio do ardor e do amor de Deus. Então é preciso voltar a ter isso. E resgatar também o ardor é resgatar a experiência que você teve com Jesus. Não há que dizer que um pregador ele vá falar de Jesus se ele não conhecer Jesus. Esses 2 discípulos de Emaús, eles tiveram 3 anos com Jesus. Mas eles não tinham entendido muito bem. Eles não tinham compreendido muito bem. Não tinham passado por uma experiência mais forte com Jesus. Às vezes tem pessoas que estão pregando, mas ainda não tiveram uma verdadeira experiência. Uma experiência real, capaz de testemunhar o Senhor Jesus. São Paulo, quando escreve aos Coríntios, ele vai dizer que todo aquele que está em Cristo é uma nova criatura. Então precisamos ser novas pessoas, resgatar isso. As pessoas estão falando muito aí de um novo normal, né, depois dessa pandemia. E eu entendo que o novo normal é ser de Jesus Cristo. O novo normal é ser do Senhor. O novo normal é viver na presença de Deus. O novo normal é obedecer a palavra de Deus. Então nós precisamos assumir essa causa de todo o coração, se colocar de inteiro dispor, ser instrumento do amor de Deus. Um pregador, querido, da palavra, ele é instrumento do amor de Deus. Ele é um canal da presença pura, essencial, amante, envolvente e onipresente da presença de Deus. São Francisco ele já dizia, meu Deus e meu tudo. Então o ardor na pregação também, ele precisa voltar.
parar, sabe, a palavra desânimo, ela significa desprovido de ânimo. É aquela pessoa que deixou o ânimo para trás, perdeu a esperança. E nós precisamos voltar a ter ânimo para pregar, disposição, se dedicar a esse ministério, se entregar, se empenhar, se consumir, como Jesus se consumiu na cruz por cada um de nós. Dar o nosso próprio sangue, se preciso for. Pregar com ardor, é preciso não dar a satisfação do próprio eu. Sabe, nós precisamos parar de estar nos justificando. Você já viu que tem irmão que para não ir para a missão, tudo ele tem uma justificativa. Tem o aniversário do papai, tem o aniversário da mamãe, tem um jantar lá em casa, tem isso e aquilo. E ele vai dando justificativas. E essa pessoa começa a negar o seu próprio chamado, sabe? Resgatar o ardor não é resgatar direitos, não é resgatar regalias, não é isso. Não é nada disso, tá? É ofertar a sua vida a Deus. Ofertar a nossa vida em favor daqueles que precisam experimentar o amor de Deus. Nós precisamos resgatar isso. O homem não pode estar, não temos o direito de descansar agora. Nós precisamos, escuta isso, colocar o nosso coração naquilo que nós fomos chamados a fazer. Pregar para aqueles que nos ouçam possam voltar ao carisma original. Então eu queria, praticamente aqui já chegando ao final da nossa reflexão, lembrar uma coisa, que nós precisamos, e você já ouviu muito isso, pregar para que sejamos rosto e memória de Pentecostes, como pediu São João Paulo II. E o Papa Francisco, ele disse na sua exortação da Evangelii Gaudium: eu gostaria de dizer àqueles que se sentem longe de Deus e da igreja, aos que têm medo e aos indiferentes, o Senhor também te chama para serem partes do seu povo e o faz com grande respeito e amor. Estamos falando de resgatar um ardor, de resgatar uma força. E eu espero que você não tenha fechado a sua Bíblia, tá? E aqui tem algo também importantíssimo, pregador, para você anotar para a sua vida. Às vezes a gente vai aos lugares da formação para pregadores, fazer oficinas. Às vezes eu percebo em muitos lugares que eu chego, às vezes, o pregador ele quer saber como foi a pregação dele. Ele pergunta, foi boa? Você gostou? O que você achou? Eu queria lembrar que, enquanto coordenação, enquanto formador, nós não avaliamos o chamado de ninguém. São Paulo vai nos dizer que o chamado na nossa vida, ele é irrevogável. O que nós avaliamos, quando avaliamos, são as técnicas. Mas o chamado nós não avaliamos. E a avaliação da pregação em si, a essência da pregação, ela é avaliada por aqueles que estão na Assembleia. E aqui tem algo fantástico para você saber se a sua pregação foi boa, saber se a sua pregação foi ruim. A palavra diz assim: não se abrasava o nosso coração? Aqui comigo, pregador. Quando você prega, o coração das pessoas ficam abrasados. Elas sentem o desejo de tomar atitudes novas. E nós vamos ver isso na pregação de Pedro, uma das colunas da igreja que celebramos hoje. E nós vamos ver isso em Pentecostes, em Atos 2, quando São Pedro faz aquela belíssima pregação. E depois que ele prega, a maioria das pessoas não chegaram para Pedro dizendo assim: olha, tua pregação foi linda.
Olha, Pedro, como a tua pregação tocou o meu coração. Você vai ver que lá em Atos dos Apóstolos não tem essas coisas. Ninguém chegou para Pedro e disse, que lindo sua pregação. Não. As pessoas chegaram para Pedro com as mãos na cabeça dizendo, o que nós precisamos fazer, Pedro? Essa é a pregação boa. Aquela que mexe. Aquela que leva com que a pessoa seja confrontada com a palavra de Deus. Aquela que leva a pessoa a tomar uma atitude nova, a tomar decisões novas. Você vai perceber isso em Atos 2, que as pessoas foram para Pedro com essa indagação: o que eu vou fazer da minha vida? Outro dia eu fiz uma pregação ali, e quando terminei a pregação, eu estava saindo da igreja, e uma senhora chegou para mim e disse assim, você não pode ir embora agora. Eu disse, Jesus amado. Ela disse, eu preciso conversar com você. O que você falou está me deixando inquieta, está me incomodando. E eu dizia para ela, não fui eu. É a palavra de Deus que está remexendo, está gerando um novo ardor no seu coração. Percebe? Essa é a pregação que o Senhor quer nos nossos grupos de oração. Pregações que levem as pessoas a resgatar esse ardor. Que ardor é esse? O ardor pelo amor a Deus. Esse ardor que não cessa. Esse sentimento, essa doação apaixonada por Deus. Essa doação pelo ministério. Esse consumir-se pela graça do nosso Deus. E nesse texto que lemos de Emaús, deixa eu pegar aqui a Bíblia, perceba que no versículo 33, a palavra diz assim, levantaram-se na mesma hora e voltaram para Jerusalém. Olha que bonito. Depois que eles ouviram as palavras do Senhor, depois que o coração desses homens abrasou, o que Jesus fez quando proclamou a palavra? Resgatou novamente o ardor no coração daqueles homens. Eles que estavam indo na direção oposta, contrária a Jerusalém, agora eles se levantaram. E um passo importantíssimo no resgate do nosso ardor é que o pregador precisa se levantar. Se levantar em atitudes de oração, adoração, se levantar em atitudes novas. Deixe o velho para trás. Se levante, lute, pare com essa decepção. Acredite na graça de Deus, acredite na promessa de Deus, acredite que Deus tem coisas maravilhosas aí para você. Acredite que o melhor de Deus ainda está por vir na sua vida. E ele diz que eles se levantaram na mesma hora. Você que está me vendo, você que está me acompanhando nessa live, você que está aí na sua casa, não sei onde você está, o pedido do Senhor hoje é que as coisas aconteçam na mesma hora. Eles se levantaram na mesma hora. Que eles fizeram? Voltaram para Jerusalém. Resgatar é voltar também. É voltar às origens. É não ter medo de recomeçar. Sabe quantas vezes nós temos medo de recomeçar as coisas? De sentar novamente ali quietinho numa sala de formação? Mesmo você que já possa dizer, mas eu tenho 20 anos de ministério, não importa. Isso não quer dizer nada. Aleluias. Volte a arder de novo. Volte a arder lá no seu grupo de oração. Às vezes tem irmãos porque já tem um certo tempo de caminhada, você os reconhece facilmente no grupo. São aqueles que já não levantam mais os braços para rezar. São aqueles que já não têm a mesma força, não têm mais o mesmo ímpeto. E falam que isso é maturidade.
volte. Eles se levantaram e voltaram para o lugar da bênção. Resgatar o ardor, Ministério de Pregação, RCC Marabá e outros lugares que estejam nos assistindo. Você, pregador que me assiste, escute isso. Resgatar é voltar ao lugar da bênção. E às vezes voltar ao lugar da bênção não é tão simples. Esses homens voltaram para o meio dos outros. E com certeza eles não devem ter voltado todo altivos, não. Voltaram com humildade no coração, porque eles não tinham entendido. E não há que ter vergonha alguma de dizer que você está voltando porque não entendeu, porque você não compreendeu, porque você não entendia como eram as coisas de Deus, que você não tinha compreendido bem o projeto de Deus para esse ministério. Não tenha vergonha de voltar, volte para o lugar da bênção. Em Atos 1:8, Jesus diz assim, que eu vou enviar sobre vocês uma força para testemunhar. E aqui também resgatar o ardor é resgatar esse desejo, essa vontade, essa disposição para falar às pessoas aquilo que Jesus fez na sua vida. Sabe, o pregador é aquela pessoa que anda em novidade de vida. O pregador é aquele que tem sempre algo de novo para contar, porque Jesus está operando na sua vida, Jesus está agindo na sua vida, algo está acontecendo no seu interior. É uma pessoa que está sempre em novidade de vida, porque ele está sempre próximo do Senhor, ele sempre entende aquilo que o Senhor fala. Então nós queremos pedir a você, em nome de Jesus Cristo, volte às origens, volte a ter esse novo ardor, volte para esse compromisso. Você que talvez não estivesse tão compromissado com a obra de Deus, volte. Você que talvez tenha perdido um pouco do zelo, volte. Você que talvez parou de ler a Bíblia todos os dias, perdeu o gosto pela leitura da palavra, é hora de voltar. É hora de voltar a essa origem lá que você tinha no início. Esse desejo, essa disposição para crescer. Deus tem muito por realizar no nosso ministério. Deus tem muito por realizar ainda. E eu digo uma coisa para você. Você que está aí, Deus conta contigo. Deus conta com João Luiz, Deus conta com a RCC Marabá, Deus conta com a RCC Pará, Deus conta com o Alvani, que é o nosso coordenador aí diocesano, Deus conta com a Mailane, que é a minha irmã aí, que coordena o Ministério da Pregação do Estado, Deus conta com a RCC Brasil, Deus conta com todos nós para que o reino dele cresça. Um pregador, ele precisa resgatar, e eu finalizo com isso. Ele precisa resgatar o amor para enxergar almas salvas. O pregador, ele precisa ter esse desejo, essa graça de buscar a cada dia que o reino de Deus cresça. Um pregador, quando prepara o seu roteiro, ele prepara a sua pregação, eu tenho em mente somente uma coisa: que o reino de Deus ele cresça, que vidas sejam salvas. Não que as pessoas venham dizer para mim: olha, João Luiz, tua pregação foi boa, tua pregação... Não e não. O desejo do meu coração é que alguém diga: o reino de Deus cresceu, mais pessoas estão vindo ao grupo de oração, mais pessoas agora estão tendo atitudes novas, mais pessoas estão ardendo novamente de amor pelo Senhor. Resgatar é isso, é ter essa coragem de recomeçar, essa coragem de buscar de novo, é esse ímpeto forte de dizer: vem Espírito Santo, com todo o ardor no coração, é essa disposição para continuar,
É isso, queridos. Esses homens, eles estavam no riacho quente. Agora eles voltaram para a fonte de toda a água quente, que é Jesus Cristo. Um pregador precisa estar em Jesus Cristo. Resgatar é se voltar para o Senhor. É dizer para Jesus: Jesus, eu estou voltando. Aqui é o meu lugar, Jesus. É junto de ti. É enxergando o Senhor nas Sagradas Escrituras. É enxergando o Senhor nas orações. É se aproximando do Senhor, porque Ele está aí com você. Resgatar o ardor, esse desejo de se consumir pela obra de Deus. Louvado seja, querido, o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Curve a sua cabeça por um momento. Reflita aí, vá refletindo, porque nós temos uma próxima formação às 11 horas com o Alvani. Depois da nossa formação, nós vamos ter um intervalo e às 11 horas você deve ter visto na programação. Às 11 horas tem uma outra formação. Depois tem um intervalo para o almoço. Às 14 horas a Mailane vai estar conosco e assim vai ser o nosso dia. Então vá refletindo, vá meditando em tudo o que falamos, em tudo o que dizemos. Não rejeite ainda o que nós falamos. Avalie tudo o que foi dito. Isso aqui não é uma pregação, é um alerta, é uma formação, é um direcionamento. Eu não estou pregando para você, nós estamos trazendo uma palavra para esse ministério da RCC Marabá. Uma palavra de resgate. Resgatar aquilo que talvez ficou ao longo do caminho. Resgatar aquilo que você carregava no início, uma bagagem de força, sabe? Lança fora todos os medos, as decepções, sabe? Entender que tudo o que aconteceu até aqui foi para o crescimento do teu ministério. Não desanime. Não é hora de fraquejar, não é hora de abandonar, não é hora de tremer, é hora de avançar. A ordem de Deus para nós é essa: avançar. Avançar para crescer. Mas só podemos fazer isso com essa chama do Espírito Santo ardendo em nosso coração. Por isso que um pregador, ele precisa ser cheio do Espírito Santo. Nós não podemos nos cansar de dizer: vem Espírito Santo. Diga aí comigo: vem Espírito Santo. Vem Espírito Santo de Deus. Vem sobre todos os pregadores que estão conosco nessa live. Vem sobre a RCC Marabá, Espírito Santo. Vem reacender essa chama do teu Espírito. Vem reavivar o dom desse ministério no coração de muitos que talvez possam ter esfriado por um momento em função das decepções, em função das preocupações, em função das incertezas, em função dos medos. Vem, Espírito Santo de Deus, nós clamamos a Ti, Espírito Santo, um novo ardor no coração dos nossos pregadores, um novo ardor para a missão, uma nova disposição, Senhor, para pregar a Tua palavra, para levar o Teu nome. E diga comigo: Senhor, que eu não fraqueje agora. Me sustenta, Senhor. Peça para que aconteça com você como aconteceu com os servos de Emaús. Diga: Senhor, me levanta, Senhor, me coloca de pé, que eu possa ir em direção à bênção. Quando os servos de Emaús se levantaram e voltaram para o lugar da bênção, aqui tem uma dica importantíssima de pregação. É que a nossa pregação precisa levar as pessoas ao lugar da bênção, que é Jesus Cristo de Nazaré. Por isso, irmãos, eu me despeço de você, dizendo a você: fique ligado. Às 11 horas a gente vai retornar com a formação do Alvani, tá? E aqueles que chegaram aí do meio para o fim e que não viram a nossa apresentação, eu sou o João Luiz,
Eu sou aqui do Maranhão, da RCC Maranhão, coordeno atualmente o Ministério de Pregação aqui no estado. Eu peço perdão por algumas interrupções que teve aí, em função, isso acontece, são coisas da internet, são coisas do Facebook, são coisas dos celulares, né? São coisas do Google da vida que às vezes acontecem, tá? Então fiquem com Deus, a gente vai se encontrar novamente às 16 horas, eu volto com você para uma nova formação, para falar sobre os pregadores que estão no coração de Jesus. E agora você fica, reflete, não sai desse clima de oração, vá se colocando em oração, refletindo sobre tudo o que falamos. E às 11 horas, anote aí, às 11 horas, nós voltamos com o Alvani. Louvado seja o nome de Jesus e vamos rezar uma Ave Maria juntos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, glória ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nós permanecemos na presença de um Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Não se esqueça, 11 horas, estaremos aqui de novo pelo Facebook com o Alvani. Até mais.